Salve moçada, beleza? Começando mais um vídeo aqui do canal Essa é Minha Cara e um vídeo totalmente surpresa até pra mim, cara. Eu tinha um vídeo, já gravei um vídeo no domingo dessa semana aqui que eu tô gravando, tava tudo certo, editei e tal, tudo bala, só que eu lembrei, o disco do Red Hot Chili Peppers. Na verdade, até eu posso ter uma explicação para isso. Quando os singles, né, os teasers desse disco saíram, eu tava aí com umas situações aí particulares, não consegui me animar para escutar esses sons novos do Red Hot, em que pesasse esse retorno do John Frusciante, né, pela segunda vez. Pela segunda vez ele retornando para a banda, tudo. Mesmo assim, eu tinha ficado um pouco desanimado, mas essas situações felizmente já foram resolvidas. E me deparei ontem com um vídeo de uma performance ao vivo deles, né, da música Black Summer, que foi o primeiro teaser, né, desse álbum novo, Unlimited Love. Já vamos falar aqui o nome do título, né? O título do álbum, Unlimited Love. Quando eu vi uma performance deles no Jimmy Kimmel, né, no YouTube, me deparei com um vídeo ali, eu vi e falei, eu posso ouvir o disco inteiro e fazer um vídeo sobre isso, fazer uma análise sobre o disco novo dos caras. Então vamos lá, é isso, cara. A análise aí de Unlimited Love, disco novo do Red Hot Chili Peppers, que tá fresquinho, quentinho, saindo do forno ali no último dia 1º de abril. Não vou fazer nenhuma piada com isso. No último dia 1º de abril, na última sexta-feira então, que saiu esse novo álbum. Cara, ele cercado de muita expectativa, é claro, né? Por conta disso que eu acabei de dizer, a volta do John Frusciante pra banda, né? Depois de ter saído... 2006 saiu aquele Stadium Arcadium, foi uns 2 anos depois, que saiu 2009, não vou lembrar agora de cabeça, mas ele voltou pra banda, ficou meio, situação meio embaraçosa, meio assim constrangedora pro Josh Klinghoffer, que tinha assumido as guitarras ali, né, ou a guitarra do grupo na ausência do John. Ele inclusive, pelo menos ali tá tocando com o Ed Vedder, pelo menos esteve por algum tempo aí na banda ao vivo do Ed Vedder, né, carreira solo dele. Enfim, mas John Frusciante de volta e, cara, o que a gente pode colocar? Fico pensando assim, o Red Hot Chili Peppers, com essa formação clássica, eles pensaram, bom, a gente não tem nem necessariamente uma referência próxima. O último disco, então, o Stadium Arcadium dessa formação, de 16 anos atrás, não era nem para ser uma referência, não pode nem colocar como uma referência. Eles tinham ali praticamente uma tela nova em branco ali para escrever o que eles quisessem. E o que foi colocado aí, cara? Eu fiz anotações de faixa a faixa aqui, depois de ouvir o disco, e também anotações gerais, assim, o que eu posso dizer aqui, o que ficou, o que tem do passado, o que tem de mais novo, de mais aí moderno. Por exemplo, clima de jam, isso aí continua. Aquela coisa dos caras que eles sempre falaram, né? Muitas vezes a gente viu, quem acompanha viu, eles falando que nossas composições começam a gente tocando, fazendo jam mesmo, e aí vai estruturando as músicas. Isso acontece, só aparece, esses resquícios disso aparecem em várias faixas, né? Um momento aí que o Flea esmerilhando no baixo, o Frusciante com alguns solos, ou então só algumas bases ali bem bacanas, como ele sabe fazer como poucos, né? Então isso acontece em boa parte do disco. Mas eles não se repetem. Aquilo que eu falei, a referência do Stadium Arcadium, né? Pode nem considerar como referência, na verdade. Mas eles também não rezaram, bom, estamos voltando aqui à formação clássica, vamos fazer um Blood Sugar, vamos fazer um Mother's Milk ou um Californication, né? Nada disso, nada disso. Eles procuraram fazer algo diferente mesmo. É claro que em algum momento ou outro se tem referências, lembranças dessa época, né? Principalmente do Californication e By the Way. Mas não pode dizer que eles se repetiram, não, de forma alguma. Mas também, cara, aí você fala, bom, então eles foram criativos, resolveram aí dar uma mudada, né? Usar elementos mais modernos e tal. Até tem elementos mais modernos, por exemplo, em relação a timbres. Isso é inevitável. Eles não... Podia até fazer uma coisa meio... Isso é a opção é que não falta, né? De usar aí a maneira de gravar para poder ter uma cara mais antiga, anos 90 ou até 80, não sei. Mas 90, né? Foi o auge da banda. Comercial, pelo menos. Mas eles podiam até fazer isso, mas não. Usaram timbres mais novos mesmo. Você vê que a coisa mais moderna tem a cara da banda, mas com uma timbragem mais moderna dos instrumentos e tudo, da sonoridade. Porém, eu não vejo que o disco... Você pensa assim, né? Beleza, tá moderno, mas tá com a cara antiga. Esses elementos todos que você tá falando aí, Fábio, com algumas referências dos anos 90, aos timbres modernos e tudo, mas aí o álbum ele vai com tudo. Eu vou deixar pra falar mais no final aí sobre isso. Deixa eu falar pro final. Deixa eu passar pelas faixas, por exemplo. Detalhe importante, são 17 faixas. O disco tem um total aí, ó, de 1 hora e 13 minutos.
Hoje em dia a gente pode pensar, alguns artistas estão se adaptando, procurando fazer álbuns de duração menor. Os caras, ainda mais caras das antigas, Red Hot, não fizeram concessão nenhuma, não é a cara deles. Como eu falei, eles tinham uma tela em branco à frente. Galera, vamos fazer o que a gente quiser. Foi sempre assim, não vai ser diferente agora. Entendeu? Então, realmente, eles fizeram um álbum longo com 17 faixas. Então, é claro, não vou passar faixa por faixa aqui, mas eu coloquei umas que eu mais destaquei. E eu vou puxar aqui pitadas das outras faixas só para poder falar para vocês o que tem de elementos, de repente, aqui do disco. O primeiro single, Black Summer, que eu ouvi, né? A performance que me fez lembrar de fazer análise, é uma música que começa lenta, tal, anotei aqui, depois ela vai pegando no brilho, entra naquele esquema da jam que eu falei, principalmente, né, principalmente não, né, dos três ali, né, Frusciante, Flea e Chad Smith, né, entra, explode bem nessa jam, é bem bacana, é uma faixa legal, não é espetacular, mas é uma boa pra começar o disco, é a cara da banda, realmente, do que ela foi nos últimos aí 20 anos. Vale lembrar que eu tô puxando aqui, né, Frusciante, Stay Marketing e Agora. Eu não ouvi os discos do Red Hot nesse inteirinho. Não ouvi With You, não ouvi The Getaway. Não sei se teve mais um até nesse meio do caminho, não me lembro. Não ouvi, então eu não posso fazer comparação direta com esses álbuns. Eu vou partir realmente do que é o Red Hot Chili Peppers desse disco e do que eu conheço dos caras, tá? Aqui você tem aqui, ó, isso, a faixa 3, depois da Black Summer, que me destacou pra mim a faixa 3. Aquatic Mouth Dance. Gostei dessa faixa, cara. É funk bem puro, o mais próximo aí do funk puro que eles sempre fizeram, tá? No mid-tempo, não é muito acelerado, não. E tem uns metais, cara, trompetes, até sax. Achei bem interessante isso. E um pouco de cowbell até, né? Aquele instrumento ali que dá pra colocar, aquele elemento que dá pra colocar na bateria, né? Cowbell, que tipo aquele sininho ali, vamos dizer assim. Essa faixa, então, Aquatic Mouth Dance. Aí outra faixa que se destacou pra mim, a faixa 6. Faixa 6, que é exatamente aqui, vou puxar aqui, tô com um disco aqui de fundo, The Great Apes, faixa 6. Por que ela se destacou pra mim aqui? Porque ela tem um toque de prog rock. Olha que louco isso, lógico, no estilo Red Hot Chili Peppers, mas achei meio progressivo, até a linha vocal, nos arranjos, achei interessante. Mudou, mas eu gostei dessa... Tá vendo? São coisas que eles procuraram fazer diferente do que já fizeram no passado, entendeu? É um elemento novo, ainda com a cara deles. Aí outra faixa que me chamou a atenção aqui, ó, pulando para a faixa 9, que foi o segundo single do disco. Essa aí eu anotei por ser mais, quero destacar por ser o segundo single do disco, segundo teaser, que é a These Are The Ways. Não gostei tanto, achei um pouquinho mais assim, insossa, não me empolgou muito mais, assim, né? Era um pouco mais pesada que a média do disco, mas não chegou a me empolgar como a Black Summer chega a me empolgar, tá? É um rock básico ali, não tem muita surpresa nela não. Aí tem a faixa 10 logo na sequência, que é um funk mais empolgante, é o What You Thinking. Essa eu gostei, perdão, achei bem bacana, né? Um arranjo mais vigoroso, guitarras um pouco mais cheias ali e tal, achei uma pegada interessante. E aí a gente parte pro terço final do disco, são 17 faixas, é o terço final do disco. Os fãs mais conservadores, mais antigos da banda, acho que vão gostar dessa parte aí final, porque aí saem as experimentações, tem sintetizador, cara, em vários momentos do disco tem sintetizador, então isso tudo aí praticamente fica de fora, o tempo aparece muito pouco mesmo nessas faixas finais, tá? E vai para uma sequência bem legal, gostei, cara. Por exemplo, a faixa 13, aqui ó, o nome dela, vamos lá, One Way Traffic, achei bem legal. Tá? Segue ela aí, o que eu anotei ela, que é um funk na medida, um pouco mais acelerado. Ela só não é talvez não tenha sido um single do disco, porque ela é meio grande, né? Além de ter 17 faixas do disco, são várias, são longas. A mais curta não tem menos, tem um pouco mais de 3 minutos e meio. Tá? Então essa faixa, por exemplo, aí, ela poderia ser single, mas ela é grande demais aí, vamos dizer, para aquele formato de single, né, que você costuma encontrar, o One Way Traffic, mas é uma excelente música. Aí vamos ver a próxima aqui que eu gostei, a 14ª, essa que caberia no Californication ou no By The Way, cara, que é a Verônica. Bem legal essa música, não sei se ela é uma balada, mas ela é um pouco mais tranquilinha ali e tal, né, beira a balada, vamos dizer assim, talvez possa dizer. Bem bacana, Verônica, gostei mesmo. E aí tem o reggaezinho, cara, tranquilo, mas bem, também nada demais assim, Let 'Em Cry. E a melhor faixa do disco, a faixa 16, a penúltima, Let 'Em Cry, não, desculpa, The Heavy Wing, com o refrão cantado pelo John Frusciante, cara. Eu ouvi até 2 vezes pra ter certeza. É isso, é ele, cara, se eu tô enganado alguém me diz aí. Mas guitarras mais pesadas, acho que é a melhor música do disco mesmo, né? Gostei bastante mesmo dessa faixa 16, The Heavy Wing. E pra finalizar, uma balada, cara, uma balada bonita, com um vocal calmo e violão acústico ali e tal. Uma passagenzinha leve de sintetizador, mas
bem nessa base mesmo. Lembra até um pouquinho de Road Tripping, talvez? Talvez. É a música Tangelo, acho que é assim que fala, Tangelo, acho que é assim que se pronuncia. Mas é isso, cara, o vídeo talvez esteja ficando um pouco longo aqui, mas é então o Red Hot Chili Peppers, que experimentou em vários momentos, mas nesse final aí, nesse terço final, podemos dizer, foi mais centrado, né, um pouco mais focado na base do que foi a carreira dos caras. E o disco embala, isso que eu queria deixar para falar pro final. Tem que ouvir de novo para ver como é que ele flui, para ter uma melhor noção de como ele flui. Eu acho que às vezes ele precisava dar uma acelerada a mais, sabe? Parece que fica um pouco, você fica esperando um pouco mais acelerar, um pouco mais. O groove tá ali, mas sem tanta empolgação. E eu queria que tivesse mais músicas, um pouco mais de animação ali, com um pouco mais de punch, entendeu? Isso eu achei que faltou um pouco pro disco. Aí também uma das minhas avaliações, né? Ou a única avaliação que eu faço aqui, porque eu não sou eu não quero dar nota, quem sou eu para isso? Mas é se eu compraria ou não, se eu vou comprar ou não. Eu não sei, cara, eu não sei. Eu vou ouvir de novo. Eu acabei no embalo ouvindo discos mais antigos dos caras. Nunca tinha parado pra ouvir com tanta atenção. Ouvi um pouquinho, depois parei e agora retomei de novo. Freak Style, Uplift, Mofo Party Plan, One Hot Minute anos depois. Preciso ouvir o Mother's Milk. Esses aí são muito foda e eu deveria comprar. Eu não tenho. Tenho poucos discos do Red Hot. Tenho alguns ao vivo, coletânea e o Blood Sugar. Esse eu vou querer comprar se eu achar, com certeza. Agora esse, não sei. O que você achou? Você ouviu esse disco? Você gosta de Red Hot? Diga aí, ouça esse disco e você compraria? Você baixaria? Você salvaria na sua biblioteca? Eu tô pensando, pendendo pra não. Vamos ver. É isso aí, galera. Depois a gente volta com mais um vídeo aí. Aqui no canal Essa é a Minha Cara. Surpresa, hein? Essa análise do nada, mas é isso aí. Depois a gente volta aí. É nóis.